Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e eu tô aqui hoje para o nosso encontro com a Palavra de Deus. Então me diz uma coisa, você se acha uma pessoa carente? Você acha que essa carência tem atrapalhado os seus relacionamentos? Será que essa carência tem trazido consequências danosas para a sua vida social, para a sua vida emocional, para os seus relacionamentos e até para o seu corpo físico? Se você tem perdido então muitos relacionamentos por causa dessa carência afetiva e se você quer descobrir como suprir essa carência para que você possa então experimentar uma vida física e emocional mais equilibrada, mais leve, então não saia daí, porque o tema hoje é carência engorda. Então vem pra cá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros textos lá do livro de Gênesis. A gente não vai ler aqui agora, mas depois você dá uma conferidinha aí na sua Bíblia, na sua casa. Olha só, quando a gente lê o primeiro e o segundo capítulos do livro de Gênesis, a gente percebe que o pecado ainda não existia. Ali tudo era perfeito, tudo era lindo, a Trindade estava ali presente, realizando então toda a obra da criação. No capítulo 2, a gente vê também que o homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ele foi criado para ser perfeito no corpo, na alma e no espírito. Ele foi criado então sem traumas, sem medos, sem carências, sem baixa autoestima, e ele foi criado para ser eterno. O espírito do homem então ele estava em comunhão com o Espírito de Deus. Deus conversava com Adão livremente, ele tinha então um relacionamento com Deus face a face. Mas quando a gente chega lá no capítulo 3, a gente descobre que algo vai interferir no plano perfeito de Deus. A gente percebe então que é o momento em que o pecado vai entrar em cena para tentar destruir toda essa criação, todo esse plano perfeito de Deus. Então o homem e a mulher pecaram, está lá em Gênesis 3:6, eles desobedeceram a Deus e a primeira influência do pecado foi no espírito do homem. Aquele homem então que tinha contato direto com Deus, agora ele estava ali escondido de Deus, porque por causa do pecado o seu espírito perdeu a conexão com o Espírito de Deus. Então, depois do pecado, o espírito do homem e de toda a raça humana, que estava ali representada por Adão e Eva, ficou como morto, ou seja, separado de Deus. E é isso que o pecado faz. Ele faz, então, separação entre Deus e o homem. Isso está lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que eu tenho percebido? Que as pessoas elas não gostam de ouvir e nem de falar sobre o pecado, porque isso incomoda, isso aborrece. As pessoas gostam sim de ouvir palavras de motivação, de vitória, de cura emocional, de autoajuda, mas elas não gostam de ser confrontadas nos seus pecados. As pessoas elas querem então viver as suas vidas do jeito delas, do jeito que elas querem. E elas não querem então ser incomodadas por ninguém que se atreva a mostrar para elas os seus erros, os seus pecados, como Natan fez com Davi, vocês se lembram? Então, por isso, as pessoas elas têm andado atrás de um evangelho de açúcar, um evangelho triunfalista que não fala de arrependimento, que não fala de pecado, que não confronta pecados, um evangelho que não pode falar da porta estreita nem do caminho apertado. Afinal, as pessoas não querem saber de desafios, nem de tribulações e muito menos de sofrimento, porque elas escolheram um evangelho sem a cruz. Essas pessoas até querem seguir Jesus, desde que elas possam levar nas suas mochilinhas os seus pecadinhos de estimação. Elas querem seguir Jesus, mas não querem abrir mão da pornografia, do adultério, da maledicência, da trapaça, da fornicação, da desonestidade, da fofoca, da mentira. Então, se o discurso do pregador for sobre vitória, for sobre sucesso, sobre como conquistar mais bens materiais, sobre como ser um empreendedor de sucesso, aí sim as pessoas estão dispostas a ouvir. Mas se for sobre pecado, sobre arrependimento, sobre a porta estreita, elas então simplesmente desligam a TV,
mudam o canal, deixam de seguir. Mas nós conhecemos as consequências do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Então, se eu sei disso, por que é que eu iria insistir então num caminho que eu já sei onde é que vai dar? O pecado, ele trouxe distorção, ele trouxe separação, rompimento, porque aquele homem criado para ser perfeito, agora ele já não podia mais se comunicar com Deus, porque o pecado criou uma barreira entre Deus e o homem. E essa barreira, essa separação de Deus, trouxe para a minha e para a sua alma um grande vazio, um vazio inexplicável. Então, o que realmente aconteceu lá no Éden? A queda do homem, ela não consistiu simplesmente em comer o fruto proibido. Ali, a raça humana, representada por Adão e Eva, estava fazendo uma escolha. Não só de desobedecer a Deus, mas também de declarar a sua independência dele. No Éden, o homem então estava cheio de tudo aquilo que estava em Deus. Mas quando o homem se tornou independente, ele perdeu essa condição. Então, essa independência trouxe afastamento do Pai. E esse afastamento, essa ausência do Criador, gerou na raça humana, gerou na alma do homem, na minha alma, na sua alma, esse vazio, essa carência, porque eles romperam seu relacionamento com o seu Criador. Já não haveria mais passeios, já não haveria mais conversas com ele no jardim. É por isso que, de repente, sem entender por quê, você se pega dizendo assim: ninguém me ama, ninguém quer ficar perto de mim, meus amigos não se importam comigo, ninguém nunca vai me amar do jeito que eu sou, eu não mereço ser feliz. Você já ouviu alguém dizer isso alguma vez? Você já viu alguém que ficou doente, que sentiu vontade de continuar doente só para receber mais atenção da esposa, do marido, dos filhos, dos amigos? Então ela quis continuar doente só para ser notada, só para receber um pouquinho mais de atenção, só para se sentir amada. Isso é carência. Mas então, de onde surgiu essa carência? Você pode dizer assim: eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho meu marido, ou eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha família. Então, por que parece que sempre está me faltando alguma coisa? Depois que Adão e Eva comeram do fruto, eles começaram então a experimentar emoções, sentimentos que até então eles desconheciam. Ali, os grandes gigantes que destroem a alma começaram então a aparecer. Os sentimentos de medo, de rejeição, sentimento de culpa, de vergonha, angústia, carência. Então tudo isso começou a ser registrado na alma do homem ali, na alma de toda a raça humana. E as suas memórias começaram então a ser gravadas então com coisas ruins, com sentimentos ruins que até então não existiam, né? Então que eles antes não experimentavam, até porque eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, eles foram criados para serem perfeitos no corpo, na alma e no espírito. Então, ali, as suas emoções começaram a ser distorcidas. Deus é perfeito e não tem medo, mas agora o homem estava com medo. Deus não se esconde, mas agora o homem estava se escondendo. O homem estava envergonhado, estava se sentindo culpado. E como ele não pôde usufruir mais da presença do Pai, ele começou então a experimentar a carência. Eu ouvi uma pastora dizer uma vez que o pecado, ele deixou sequelas terríveis na raça humana. E uma dessas sequelas é a carência. É essa necessidade de ser suprido, de ser preenchido o tempo todo. É esse vazio, essa dor dentro do peito por causa da saudade de Deus, por causa da saudade do Éden, por causa de tudo o que o homem pôde experimentar lá no jardim, mas que por causa do pecado ele perdeu. Essa pastora disse então que tudo isso são sequelas da ausência do Éden.
Mas como o homem sempre tenta dar o seu jeitinho para tudo, ele tenta então preencher esse vazio com coisas, com pessoas, mas ele acaba percebendo que isso é inútil e no final ele sempre se frustra, porque esse buraco dentro da minha alma, dentro da sua alma, ele tem o exato tamanho de Deus. E é por isso que Deus quer te levar hoje de volta para o Éden. Sabe por quê? Porque só Ele, só o autor da vida, pode preencher o seu vazio, essa ausência, esse buraco dentro do seu coração, dentro do seu peito. Mas em que momento então, em que fase da nossa vida essas sequelas aparecem? Olha só que interessante. Quando o seu filhinho de 2 aninhos de idade está muito quietinho, o que você pensa? Está quieto demais, deve estar aprontando alguma coisa. Então, quando você vai atrás, você vê que realmente ele fez uma traquinagem que estava escondido, com medo de apanhar. Mas quem ensinou essa criancinha de 2 aninhos que quando ele faz uma arte, ele tem que se esconder? Ninguém. É o pecado que nasce com ele, porque nós herdamos a raiz do pecado e inconscientemente essa criancinha já sabe que se ela fizer arte, se ela fizer alguma coisa de errado, ela vai ter que se esconder. Todo ser humano ele precisa de atenção, de carinho, de diálogo, mas quando a pessoa não consegue ser suprida nessas necessidades, ela se sente então carente. E o que a gente tem visto são muitos relacionamentos sendo destruídos por causa da carência afetiva. Mas essa carência, ela pode ter aparecido ainda lá na infância. É comum a gente trazer carências da infância quando de alguma forma a gente lá atrás sofreu alguma situação de rejeição, de abandono, de falta de afeto, de carinho, e essa carência a gente acaba levando para todas as outras fases da nossa vida. A gente já viu que esses sentimentos, inclusive a carência, eles foram registrados na nossa alma, na alma de toda a raça humana, por causa do pecado. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre carência afetiva. Mas o que é carência? Carência significa falta, ausência, privação. E trazendo para os nossos relacionamentos, a psicologia chama de carência afetiva, que pode levar a pessoa a uma dependência emocional muito destrutiva. Porque a pessoa carente, ela sente que precisa do outro para ser feliz e para se sentir amada. Então, por causa da carência afetiva, uma pessoa fica dependente emocionalmente da outra pessoa. E essa dependência emocional vira um peso para os dois, porque ninguém é capaz de suprir a carência emocional ou as expectativas de uma outra pessoa. Então essas pessoas carentes, elas enxergam o outro como uma forma delas preencherem o seu próprio vazio emocional. Ou seja, essa carência afetiva é uma tentativa de autopreenchimento. Então, porque eu me sinto necessitado e carente, eu sou impulsionado, eu sou levado então a buscar no outro aquilo que está faltando em mim, aquilo que me falta. Eu acho difícil alguém dizer que nunca sentiu carência afetiva. Até porque sentir falta de um abraço, de uma palavra de carinho, de um colo, faz parte da nossa condição humana. Quem não gosta de um chamego? Quem não gosta de um cafuné, de uma massagem nas costas? Mas o grande problema é o nível das minhas expectativas com relação ao outro. As pessoas carentes, elas costumam esperar do outro uma entrega total, uma doação total, um amor pleno, incondicional. E por isso, raramente elas vão se sentir satisfeitas num relacionamento, porque nenhum marido pode atender todas as expectativas da sua esposa e nenhuma esposa pode suprir todas as expectativas do seu marido. É preciso a gente entender então que nenhuma relação sadia, ela pode ser baseada na dependência afetiva. A gente não pode depositar todas as nossas expectativas na pessoa com quem a gente está se relacionando. Então, para eu diminuir o grau de expectativas em relação ao meu marido, por exemplo, eu preciso me amar primeiro.
eu preciso gostar da minha companhia, eu preciso me sentir bem comigo mesma. Quando eu faço isso, eu não vou me sentir menos amada pelo meu marido só porque ele se esqueceu de trazer flores para mim no dia do meu aniversário. Eu não vou me sentir carente só porque o meu marido acordou apressado e foi para o trabalho rapidamente, sem se despedir direito de mim, sem me dar um beijo. A carência afetiva tem levado muitas pessoas a entrarem em relacionamentos destrutivos e muito perigosos. Vocês já devem ter assistido a algumas reportagens sobre mulheres que se deixaram envolver por homens desonestos, por homens sem o menor escrúpulo, que se aproveitaram da carência e da fragilidade delas para darem verdadeiros golpes. Então, se essas mulheres estão carentes, elas se tornam alvos fáceis desses golpistas. Essa carência afetiva deixa a pessoa então muito vulnerável a todas essas investidas desses oportunistas. Então, como é que eles agem? Eles começam a conversar com essas mulheres e se mostram sempre muito gentis, cavalheiros, educados, sensíveis e extremamente atenciosos e carinhosos com elas. Então essas mulheres que se sentem muito carentes, porque talvez elas já estejam sozinhas há muito tempo, então elas ficam completamente apaixonadas por esses golpistas, que na primeira oportunidade que eles têm, eles tiram delas tudo o que eles podem. Eles tiram enormes quantias em dinheiro, eles tiram carros, imóveis e depois simplesmente desaparecem. Um dos grandes problemas da carência afetiva é que ela impede a gente de fazer escolhas sensatas. Muitas pessoas, por medo de ficarem sozinhas, elas têm então se submetido a relacionamentos abusivos, onde elas sofrem ali muita humilhação, agressões verbais, morais, físicas. E quando a gente vê na televisão histórias de mulheres que passam por esse tipo de relacionamento abusivo, com tantos registros de agressão moral e física, a gente pensa assim, mas por que será que ela não se liberta disso? E sabe qual pode ser a resposta? Carência afetiva, que gera dependência emocional. Então a pessoa não consegue se libertar desse relacionamento. A carência afetiva faz com que a pessoa fique sempre buscando em alguém aquilo que ela acha que está faltando nela mesma. Então é por isso que algumas pessoas acabam de sair de um relacionamento e já entram logo em outro, porque elas são tão carentes que elas não suportam a ideia de ficarem sozinhas. E aqui eu vou deixar uma dica para você. Se eu acabei de sair de um relacionamento, eu não posso me envolver com outra pessoa até que eu esteja pronta. Eu preciso então aprender a ficar sozinha. Eu preciso de um tempo para mim. Antes de me relacionar com uma outra pessoa, eu preciso aprender a me relacionar comigo mesma. Eu preciso gostar e desfrutar da minha companhia. Então eu preciso desse tempo para eu me refazer. Eu preciso então avaliar o relacionamento anterior para eu olhar os erros que eu cometi para não cometer os mesmos erros. Eu preciso então estabilizar primeiro as minhas emoções antes de me relacionar com alguém de novo. Porque se o meu problema for a carência afetiva, se eu não resolver isso, enquanto eu não resolver isso, talvez eu viva uma nova história de dependência emocional. Você quer outra dica? Não se envolva com ninguém até você se sentir feliz com você mesmo, com você mesma. Não coloque outra pessoa na sua vida para jogar em cima dela a responsabilidade de te fazer feliz. Esteja com alguém por amor e não por carência. A gente precisa se amar primeiro, antes de amar o outro. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39, que eu preciso amar o meu próximo. O meu próximo é o meu marido, o meu namorado, os meus filhos, os meus amigos, os meus colegas de trabalho. Então eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, como eu amo a mim. Então eu te pergunto, como é que você se ama? Como é que você tem cuidado de você? Ninguém dá para o outro aquilo que não tem. O que eu tenho derramado quando esbarram em mim?
Eu ouvi alguém dizer que relacionar-se por carência é a mesma coisa que comprar um livro pela capa. Num primeiro momento, a escolha parece interessantíssima, os olhos se enchem, o coração afirma, está dizendo que você fez a escolha certa. Mas com o passar das páginas, você percebe que não poderia ter feito uma escolha pior. Tem muitas formas da carência afetiva se manifestar. Pode ser, por exemplo, na forma de uma compensação, ou seja, a pessoa fica tão infeliz porque não se sente amado o suficiente, porque não se sente querido o suficiente, que ela pensa assim: como eu não recebo o que eu preciso, como eu estou insatisfeito com o que eu tenho, então eu vou buscar uma compensação. E muitas vezes elas encontram a compensação na comida, por exemplo. Então, vários problemas de obesidade, eles nascem da tentativa de compensar essa carência com a comida. Daí a gente dizer que a carência engorda. Outras pessoas encontram a compensação nas compras compulsivas, por exemplo. Já viram pessoas assim? Elas têm uma vontade incontrolável de comprar coisas e coisas que elas nem precisam, para elas tentarem então compensar a carência afetiva que elas estão sentindo. Elas entendem que se elas comprarem sapatos novos, roupas novas, um carro novo, joias maravilhosas, elas acham que assim elas vão ter esse vazio preenchido. Então, assim como a carência engorda, ela pode também levar a pessoa à falência. Outras pessoas encontram a compensação nas drogas, no álcool. Quem abusa das drogas ou do álcool pode achar que de alguma forma isso vai preencher o vazio da sua alma. Mas quando a pessoa volta para a realidade, ela percebe que a tentativa foi inútil e que o vazio continua ali. Então ela volta a ficar deprimida e cada vez mais dependente desse tipo de compensação. Então a carência, ela engorda, ela pode levar à falência e a carência também deprime. Então, inconscientemente, essas pessoas carentes, elas estão presas à crença de que alguma coisa vinda de fora vai ser capaz de preencher esse vazio que elas estão sentindo. Quer mais uma dica? A comida não vai preencher esse vazio. A sua coleção de sapatos não vai preencher esse vazio. O álcool ou as drogas nunca vão preencher esse vazio. O seu carro novo nunca vai preencher esse vazio, porque esse vazio ele tem a exata medida do amor de Deus. Você se acha uma pessoa carente? Talvez até hoje você tenha buscado a cura para essa carência afetiva em lugares onde ela não esteja. Talvez você esteja procurando preencher esse vazio do seu coração com um novo namorado, com mais um diploma, com mais um título, com um filho, com um novo trabalho, com um carro novo, com uma coleção de sapatos, com a comida, com as drogas. Mas ainda que você sinta prazer e satisfação em todas essas coisas, essa satisfação sempre vai ser momentânea, sempre vai ser passageira, porque depois que a euforia passar, o vazio vai voltar e você vai precisar de tudo isso de novo, de novas doses de comida, de compras, de drogas, de álcool, para tentar preencher esse vazio, para tentar suprir essa carência. Então, se a gente quer suprir essa carência de forma definitiva, para sempre, a gente precisa ir ao lugar certo. Eu preciso de alguma coisa que não seja momentânea. Você se lembra da mulher samaritana? Jesus foi a uma cidade chamada Sicar. E ali ele se sentou junto à fonte de Jacó, porque ele estava cansado da viagem, ele estava com fome e com sede. E enquanto ele estava ali, esperando os discípulos que tinham ido buscar comida, diz a palavra que veio uma mulher samaritana para tirar água daquele poço. Então Jesus disse para ela assim: dá-me de beber. E ela disse: como é que você, sendo judeu, está pedindo água para uma mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus eles não se davam com os samaritanos. Então Jesus disse para ela assim: se você tivesse noção de quem eu sou, de quem é que está te pedindo água, você é que pediria e eu te daria a água viva. A água que aquela mulher tinha ido buscar naquele poço
Era uma água material, uma água que poderia matar a sede dela só no aspecto físico. Ela mataria a sede naquele momento, mas logo depois ela iria sentir sede de novo. Essa água então física, essa água material, ela representa então tudo aquilo que a gente busca longe de Deus para suprir a nossa sede, a nossa carência. Essa água material, ela representa então todas as nossas tentativas de compensação, com a comida, com o álcool, com as drogas, com as compras compulsivas, mas que só suprem a nossa carência momentaneamente. Essas coisas, elas só dão um alento, mas depois a gente vai ter que fazer novas tentativas, novas compensações de novo. Mas Jesus disse para aquela mulher e diz hoje para mim e para você: você quer matar a sua sede para sempre? Você quer preencher esse vazio? Você quer suprir essa carência definitivamente? Então Jesus diz assim para nós agora: venham a mim. Jesus disse para aquela mulher e hoje diz para mim e para você que todo aquele que beber dessa água material, todo aquele que tentar preencher esse vazio, essa carência com coisas, com pessoas ou com qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer, esse vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, diz o Senhor Jesus, esse não vai voltar a ter sede, porque ele vai ser suprido, ele vai ser preenchido por tudo aquilo que está em Deus. Ele vai ser suprido, então, pela plenitude de Deus. As coisas de Deus, elas são eternas. O suprimento que Deus oferece para mim e para você, ele é completo, ele é eterno. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Por isso, o homem busca incessantemente suprir essa falta, preencher esse vazio. Mas talvez você esteja bebendo da fonte errada. Talvez você esteja tentando matar a sua sede, preencher esse vazio, suprir essa carência com uma água física. Talvez você esteja tentando suprir esse vazio, então, com coisas, com pessoas que não são capazes de suprir essa carência de forma definitiva. A gente precisa entender que o vazio do nosso coração, ele tem o tamanho da eternidade, ele tem o exato tamanho de Deus. Tem uma frase de Santo Agostinho que diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. A nossa alma, ela tem sede de Deus. E a Bíblia diz lá no Salmos 42 que assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim também a nossa alma suspira, tem sede da presença de Deus. A nossa alma tem sede do Deus vivo. Está em Salmos 42, versículos 1 e 2. A carência afetiva, então, ela engorda, ela deprime, ela pode te levar à falência, ela pode te levar a fazer escolhas erradas. Mas em Deus e só nele, todas as minhas necessidades, todas as minhas carências, elas são supridas. E são supridas para sempre, definitivamente, de forma plena. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê o seu like e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.